Glórias a Deus. Esperar que as crianças saiam lá e o pessoal se aconchegue, né? Está chovendo? Ah, tá. Glórias a Deus. Todos acharam aí? Mateus 21, verso 42 e 43. Vamos estar falando um pouquinho sobre o reino de Deus. Vamos estar falando sobre os frutos do reino de Deus. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus, verso 42 de Mateus 21. Jesus lhe disse: vocês nunca leram nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Verso 43 diz assim: portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Amém? Amém. Vamos orar? Amém. Você quer orar? Então vamos orar, agradecer a Deus por este dia, por esta oportunidade de estarmos aqui na presença de Deus. Senhor meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te adoramos, glorificamos, Senhor, por esta rica oportunidade de estarmos aqui na tua presença, juntamente com a tua igreja. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço agora que o teu Santo Espírito, meu Deus, venha sobre as nossas vidas, venha falar conosco por meio da tua palavra, porque nós necessitamos, Senhor, ouvir a tua voz nesta noite. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu te peço agora, repreende todo mal, todo impedimento, todo embaraço, repreende, Senhor, toda ação contrária que possa impedir o teu agir no nosso meio. Meu Deus, limpa as nossas mentes, as consciências. Meu Deus, que a tua palavra possa chegar ao nosso espírito nesta noite, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso eu te louvo e te agradeço desde já, Senhor, por esta noite, em o nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Amém e amém, Jesus. Amém? Você pode se acertar por um instante. Glórias a Deus. A palavra de Deus, o texto que nós acabamos de ler, o Senhor Jesus, ele faz uma afirmação para os religiosos de Israel. Ele já vinha pregando, já vinha falando algumas parábolas, já tinha passado pelo o templo de Jerusalém, feito a limpeza lá do templo, né? Expulsaram os cambiadores, os ladrões que estavam lá, e ele começa a falar algumas parábolas para os religiosos, os judeus, os religiosos da época. Jesus aqui, no verso 43, ele faz uma afirmação muito séria. Ele está dizendo para os religiosos de Israel, falou, vai chegar um tempo que o reino será tirado de vocês e será dado para outro povo, né? Uma nação, para que esse povo, para que essa nação dê fruto do seu reino, fruto do reino. Nós vamos falar um pouquinho nessa noite sobre os frutos do reino. Não vamos falar sobre, propriamente dito, dos frutos para o reino, mas os frutos do reino de Deus. Por que o Senhor Jesus ele estava falando para os religiosos? Porque aquele grupo, aqueles religiosos, eles viviam somente na formalidade. Eles cumpriam somente algumas regras, mas o coração deles estava completamente afastado, longe da presença de Deus. Ou seja, aquele grupo a qual Jesus estava falando era considerado como religiosos da época. E nós sabemos que os religiosos eles não fazem parte do reino de Deus. Porque o religioso ou a religião, ela faz, ou o religioso ele faz para ser
justificado. Mas no reino de Deus é diferente. Aqueles que fazem parte do reino de Deus, eles são justificados para fazer. É completamente diferente. Por isso que Jesus, ele estava falando daquela maneira com os religiosos. Por quê? Eles simplesmente faziam para ser justificados diante de Deus. E não foi assim que Jesus ele fez, não foi para isso que Jesus ele foi crucificado na cruz do Calvário, porque ele fez tudo, ele completou a obra para a salvação. Então, eu vou repetir mais uma vez, Jesus estava corrigindo os religiosos, porque os religiosos eles fazem para ser justificados, mas quem pertence ao reino de Deus é justificado para fazer. Amém? E nós vemos isso bem claro lá em Lucas capítulo 18, a partir do verso 9, a palavra fala sobre, Jesus ele fala sobre uma parábola lá para que nós venhamos compreender isso que acabei de falar. Jesus fala lá em Lucas capítulo 18, lá no verso 9 ao 14, fala sobre dois homens que subiram ao templo, né? Um publicano e um fariseu. O fariseu é aquele que pertencia ao grupo, né, dos religiosos. O publicano era alguém que era um cobrador de impostos. E a palavra de Deus diz que o fariseu ele chegou no templo e ali ele fez uma oração agradecendo a Deus, dizendo assim: Senhor, eu agradeço ao Senhor, né, porque eu sou diferente dos demais, dos outros. Eu não sou ladrão, eu não sou, né, adúltero, eu não sou uma pessoa ruim. Ele fala: eu não sou igual a esse publicano, eu jejuo, eu oro, eu faço isso, eu faço aquilo, né? Ou seja, ele estava fazendo o que ele fazia como religioso era para se justificar diante de Deus, né? E o mais interessante é que ele faz uma oração de agradecimento a Deus. Senhor, eu te agradeço porque eu não sou igual aos demais, né? Eu jejuo, eu vou nos cultos, né? Todo domingo, toda quinta, eu vou na intercessão. Jesus, eu sou bom, né? E a palavra de Deus diz que o publicano, ele fez uma oração simples e disse simplesmente, né? Diferente do fariseu, não fez uma oração de agradecimento, mas ele fez outra oração. Ele disse ao Senhor: Deus, tenha misericórdia de mim, porque eu sou um miserável pecador. E Jesus ele completou: este homem ele foi justificado para a sua casa. Porque a justificação ela vem de Deus por meio de Jesus Cristo. Então, para fazer parte do reino de Deus é necessário ser justificado, né? Porque, na verdade, aqueles que fazem parte do reino de Deus, eles precisam estar justificados pelo sangue de Jesus. É uma característica desse reino, é justiça. Por isso que a palavra de Deus diz que o reino de Deus é justiça. Então, para aqueles que são do reino de Deus, na sua identidade está carimbado lá, né? Justificado. E aí sim, aí nós podemos fazer a obra de Deus, fazer aquilo que Deus determinou para as nossas vidas. Então, irmãos, dar frutos do reino de Deus é uma obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Foi algo que o Senhor ele deixou para a sua igreja. Ele diz: olha, eu vou chamar, né, eu vou escolher uma nação que dê fruto do reino, né? Não é para o reino, não estamos falando nessa linha de raciocínio, mas estamos falando da fruto do reino. E a igreja do Senhor, que somos nós que fomos justificados pelo sangue de Jesus, lá na cruz do Calvário, nós precisamos dar esses frutos do reino. Nós precisamos, essa luz, essa justiça, ela precisa resplandecer nas nossas vidas. Como na oração desse publicano, uma oração simples, uma oração de arrependimento, uma oração de humildade, né? Porque um dos frutos da justiça é a humildade.
Esse fruto ele tem que estar nas nossas vidas como igreja do Senhor Jesus Cristo. Se somos justificados, se a justiça de Deus opera nas nossas vidas, um dos frutos dessa justiça que opera no reino de Deus é a humildade. Por isso que Jesus ele veio, como já foi falado aqui nesta noite, ele veio em humildade para dar esse exemplo para as nossas vidas. Então você e eu, nós fomos chamados para dar frutos do reino de Deus. Se não damos esses frutos do reino de Deus, nós precisamos começar a dar esses frutos aqui nessa terra, porque foi para isso que o Senhor Jesus, ele nos chamou. A palavra de Deus diz em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9 ao 10, olha só o que o Senhor Jesus fala. Olha só o que o apóstolo Pedro está falando agora. Jesus falou: eu vou chamar um povo que dê fruto do reino. E agora o apóstolo Pedro, ele fala, lá de 1 Pedro 2,9, ele diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. O apóstolo Pedro aqui agora está falando, depois da igreja do Senhor já estabelecida na terra, o povo que foi escolhido por Deus, pelo Senhor Jesus, que nasceu lá na cruz do Calvário. Agora o apóstolo Pedro diz: olha, vocês são um povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas do Senhor, ou seja, os frutos desse reino, os frutos desse povo exclusivo de Deus, é anunciar as grandezas do reino, as grandezas de Deus aqui nessa terra. Esse é um dos frutos que aqueles que pertencem ao reino de Deus, que são justificados pelo sangue de Jesus, que pertencem a esse reino de justiça, é anunciar as grandezas do reino, é anunciar as grandezas desse reino que está operando nas nossas vidas. E a igreja do Senhor que somos nós precisamos anunciar as grandezas de Deus em todos os momentos das nossas vidas. A grandeza de Deus da criação, a grandeza de Deus das suas promessas, as grandezas de Deus que Ele já está operando nas nossas vidas, as grandezas de Deus de salvação. Essa é a missão da igreja, a missão nossa, que eu e você como igreja do Senhor devemos praticar aqui nessa terra. E a palavra do Senhor diz que isso foi deixado para as nossas vidas. E nós precisamos, como igreja salva e liberta pelo sangue do Senhor Jesus, como somos chamados para a maravilhosa luz do Senhor, nós precisamos mostrar para as nações, para os povos, que o Senhor Jesus, Ele está nas nossas vidas. Ele é nas nossas vidas. Que Ele está operando nas nossas vidas, como Rei e Senhor nosso. E esse reino, Ele já está operando no nosso meio, já está operando na tua vida. Basta que nós venhamos praticar, basta que nós venhamos obedecer a palavra de Deus. Quantas vezes nós não ouvimos as pessoas perguntarem, ou alguns têm dúvidas, mas qual é o meu chamado, o que eu faço da minha vida? Nós fomos chamados para obedecer a palavra de Deus. Esse é o meu e o teu chamado, é obedecer ao Rei. Esse é o nosso chamado. Não existe regras, não existe algo tão grandioso
que nós possamos investigar. Não. O nosso chamado é obedecer a Deus, obedecer ao Reino, obedecer ao Reino de Deus. O Senhor Jesus, ele diz lá em Mateus 28, ele diz algo muito importante para as nossas vidas. Mateus 28, 18, ele diz assim para os seus discípulos: olha, então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dado toda a autoridade, foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus está dizendo para a igreja: vocês vão e ensinem para os povos, para as nações, que eles devem obedecer a tudo que eu ensinei para vocês. Esses são o fruto que vocês têm que dar e ensinar. É obedecer, é obediência. Porque um dos frutos desse reino de justiça é a obediência. Ninguém transita, ninguém anda, ninguém está no reino de Deus, ninguém tem autoridade do reino de Deus, se não for obediente, se não obedecer a sua palavra. Porque assim como todo reino, existe um rei, no reino de Deus existe um rei. Só que esse rei é diferente, que é o rei dos reis e o Senhor dos senhores. Então, nesse reino, temos que obedecer a sua palavra. Por isso que ele diz: olha, ensine aos povos, ensine às nações, ensine às pessoas que no meu reino precisa obedecer, tem que ter obediência. E assim, irmãos, que nós, como igreja do Senhor, nós expressamos os frutos do reino. Nós fomos justificados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, e agora nós estamos ao lado do grande rei. Por isso que ele diz: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Mas vocês precisam dar esses frutos. Vocês precisam demonstrar que vocês fazem parte desse reino celestial, desse reino espiritual, mostrando, dando os frutos desse reino. Caso contrário, vocês não têm como mostrar ou demonstrar que vocês pertencem a esse reino, se dá os frutos do reino de Deus. Não tem como. Porque a maior, quando a Bíblia fala que nós como igreja somos diferentes, é quando nós demonstramos, quando nós mostramos ou damos os frutos desse reino. São tantos frutos que pertencem a esse reino, Se nós fôssemos falar de todos os frutos, além da justiça, além da obediência, da santidade, da glória de Deus, se fosse falar de tudo isso, precisaríamos de muito tempo. Mas esses frutos que o reino de Deus, ele deixou para a sua igreja apresentar para as nações e para os povos, eu e você, nós precisamos apresentar, devemos praticar diante desse rei, para que o nome dele seja glorificado nas nossas vidas. A palavra de Deus diz em Lucas 10, verso 19, fala sobre esse reino que já está operando nas nossas vidas. Esse reino de autoridade. Esse reino que Jesus estabeleceu aqui na terra e entregou essa autoridade para a igreja. Mas precisamos praticar esses frutos. Nós precisamos desses frutos desse reino. A palavra de Deus diz em Lucas 10, 19, diz assim: eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Contudo, alegres, não porque os espíritos se submetem a vocês,
mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Esse reino ele já está operando na tua vida. Já está operando no nosso meio, no meio da igreja. Esse é o reino de autoridade que o Senhor entregou para as nossas vidas. Esses frutos, eles precisam ser demonstrados, eles precisam ser concretizados por meio de Cristo, por meio das nossas vidas. Mas quando nós não entendemos isso, não compreendemos isso, o diabo ele engana a vida, as nossas vidas. E muitas vezes, irmãos, nós como igreja do Senhor, deixamos de dar os frutos do reino de Deus e começamos a dar os frutos do reino terreno, do reino dessa terra. Porque são muitos, são centenas e milhares os frutos do reino terreno que pertencem à natureza humana. Mas é uma escolha minha, uma escolha sua, de darmos esses frutos. Só nós damos os frutos do reino de Deus ou os frutos deste mundo. Por isso que no livro de Romanos, a palavra de Deus nos ensina que o apóstolo Paulo ele fala, vocês não se ajustem, não se amoldem a esse mundo, mas renovem a mente de vocês. Ou seja, o apóstolo está dizendo, olha, vocês precisam dar frutos do reino de Deus. Vocês precisam renovar a mente de vocês, segundo o reino do Senhor. Vocês precisam dar esses frutos do reino de Deus, para que vocês venham experimentar a boa e agradável vontade de Deus. Nós só experimentamos a boa e agradável vontade de Deus quando passamos a dar os frutos pertencentes ao reino de Deus. Esses frutos, irmãos, estão dentro de cada um de nós. Quando nós fomos libertos pelo sangue de Jesus, quando fomos justificados pelo sangue de Jesus, quando Ele revelou a palavra sobre as nossas vidas, Ele colocou no nosso espírito a maneira como nós devemos andar aqui nessa terra, como nós devemos nos comportar aqui nessa terra. Isso cabe a nós, cabe a mim, cabe a você, nessa noite fazer uma escolha. Darmos os frutos do reino ou os frutos desta terra, deste mundo. Os frutos desse mundo, eles são enganosos, eles levam à perdição. Mas os frutos do reino nos levam à vida eterna. Nos levam para perto de Deus. Nos leva à presença de Deus. Por isso nós devemos exercitar aquilo que o Senhor Ele plantou, aquilo que o Senhor Ele colocou nas nossas vidas. Por isso que Ele diz em outra passagem, olha, sem mim vocês não podem fazer nada. Se vocês não tiverem a videira, vocês não têm como dar frutos. Se vocês não forem justificados, não tem como vocês dar frutos. Vocês precisam estar em mim. Eu acredito que nessa noite, você que está aqui, é porque você está em Cristo Jesus. É porque a palavra de Deus te alcançou. É porque Jesus um dia, Ele olhou e te chamou. E convenceu por meio do Espírito Santo a sua vida. E você hoje está aqui neste lugar. Você serve a Deus. Você está na presença de Deus. Porque o Senhor, Ele te chamou. O Senhor, Ele te justificou. Mas não foi pela nossa capacidade humana. Foi porque Ele fez nas nossas vidas. Porque a obra foi completada totalmente na cruz do Calvário por Ele. Não foi por nós. Nós precisamos apenas obedecer esse rei. Nós precisamos apenas saber como estamos andando nesse reino.
para o seu irmão, como você está aí andando nesse irmão? Como que nós estamos andando nesse reino? É um reino de justiça. O reino de justiça é aquele que depende totalmente dele. O reino de justiça é aquele que tem o rei que está no controle de tudo, de todas as coisas, no domínio de todas as coisas, e que chamou o povo, irmãos, para demonstrar isso. Nós somos o povo exclusivo de Deus. Olha que maravilha. Jesus dizendo para o povo de Israel, um povo que durante centenas e milhares de anos foram chamados o povo de Deus. Em todo lugar que passava, em todo lugar que nós lemos a Bíblia, no Antigo Testamento, está lá o povo de Deus. O povo judeu, o povo de Deus. Mas Jesus, quando ele veio, ele diz, olha, agora o reino, agora o reino será tirado de vocês e será dado ao povo que dê frutos desse reino. É uma responsabilidade muito grande para mim e para você. Porque eles foram reprovados porque eles não estavam dando mais frutos. Eles não deram frutos desse reino. Mas a igreja do Senhor, que somos nós, por meio do Espírito Santo, por meio da palavra viva de Deus, nós precisamos fazer a diferença aqui nesta terra. Dar esses frutos. Que aquela nação foi rejeitada porque não estavam fazendo, não estavam praticando a verdade. Já pensou, irmãos, se a história da humanidade não tivesse já pronta, não tivesse já toda escrita, toda feita por Deus, e houvesse uma chance, uma oportunidade de Deus chegar para a igreja e dizer, olha, assim como eu tirei o reino de Israel, eu vou tirar de vocês e vou entregar a outro povo. Já pensou se isso fosse possível? Mas eu e você, como igreja do Senhor Jesus, nós devemos agradecer a Deus todos os momentos e permanecer firmes na presença de Deus, como povo exclusivo, como povo diferente, como povo que foi chamado para anunciar as grandezas, as maravilhas do Senhor. Algo que Israel já não estava fazendo, mas estava fazendo para si próprio, para aparecer, para mostrar o seu eu. Mas Jesus nos chamou. Abra sua Bíblia no livro de Efésios. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Dar frutos desse reino é se permitir